queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Desde quando o pastor me avisou que eu ia ter oportunidade de levar uma palavra, eu estava louvando ao Senhor aqui na frente. Eu abri em Salmos, Deus falou não é essa palavra. Abri em Lucas, em João, palavras que muito me tocou no decorrer desse ano. E Deus, Ele mandou que eu mudasse a palavra. E Romanos 8 tem tudo a ver o que foi esse ano para a minha vida e a experiência que temos em Cristo. Essa cadeira que eu coloquei, meus irmãos, aqui na frente, não é à toa. Eu queria ser mais ousada e pedir a cada obreiro, ao pastor, ao presbítero, ao missionário, ao evangelista, que colocasse a sua cadeira aqui e sentasse junto comigo, que entendeu o porquê dessa cadeira aqui na frente. Porque, meus irmãos, nós vemos no decorrer da nossa vida, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, eu vou pedir novamente para os obreiros que não ouviram, ao presbítero, ao pastor, ao missionário, ao evangelista e os obreiros, em nome de Jesus, que peguem uma cadeira e sente comigo aqui, que vai entender o porquê desse motivo, amém? Que você possa entender que eu gostaria que a igreja agora ela entendesse o que é você ser ouvinte ou você pregador da palavra. Meus irmãos, é muito bom quando nada é planejado. Nada do que Deus vai me usar agora, eu vim com um livro escrito, ou eu tive tempo de estudar em casa. Porque eu não sei se todos sabem, sabe? Na quarta-feira a Bruna estava chorando de dor de ouvido aqui na igreja. E emendou a dor de ouvido dela. Eu cheguei na quinta-feira às 6 horas em casa. Eu e o pastor só parou um pouquinho para descansar. O cara engoliu uma moeda, que a gente não sabe se é de 5 centavos, de 10 centavos. E ele não está conseguindo colocar para fora essa moeda. E o médico deu um prazo, mas eu creio que o Senhor ele vai mover céus e terra até amanhã, em nome de Jesus. Ele vai conseguir colocar essa moeda para fora. E o pastor falou, Soraya, você vai ter uma oportunidade da palavra. E meus irmãos, por Deus, eu não tive condições de dobrar meu joelho em casa e me concentrar e me preparar para esse dia. Mas aqui, quando a gente começou a louvar, começou a adorar o Senhor, Deus ele foi abrindo a minha mente o que eu deveria falar, o que eu deveria passar para a igreja. Por que eu pedi os obreiros, o corpo ministerial da igreja para sentar aqui? Por quê? Para só um pouquinho de onde o sol está fora aqui. Meus irmãos, porque cada um de nós temos família, temos nossos lares, temos nosso trabalho, temos a nossa vida em particular. E não podemos chegar atrasado na igreja, não podemos deixar de vir ao culto, não podemos simplesmente, hoje é domingo eu vou para o shopping, não podemos simplesmente, hoje tem um compromisso na igreja que espere porque eu tenho meu compromisso com a minha família. Por quê, meus irmãos? Caio, senta. Por quê? Quando dobramos o nosso joelho e falamos assim, Senhor, eu te aceito como o único eterno Salvador da minha vida, a minha vida está nas tuas mãos, eu quero que você tome o primeiro lugar, eu quero que você tenha venha tomar meu lar, eu quero que o meu filho se converta, que a minha filha se converta, eu quero que a minha família, ela venha a ser único e exclusivo teu. Então, você não vive mais, mas é Deus que vive em você. Aleluia. Se Deus ele vive em você, você não tem mais vontade própria. Você não tem mais hora para sair, você não tem mais hora para curtir a tua família, você não tem mais horas para nada marcado. Eu vou fazer, não, se Deus permitir eu vou fazer. Se Deus assim quiser eu vou cumprir. Se Deus assim quiser eu vou fazer. Por quê, meus irmãos? Em Romanos capítulo 8,
versículo 31 em diante diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir a palavra do Senhor nessa hora, porque para Ele toda a honra e toda a glória devemos dar. Porque, meus irmãos, esse ano de 2012, sempre eu tenho falado com os irmãos, sempre eu tenho externado, porque é uma coisa que eu sempre converso com o pastor em casa. Nos alegramos com as nossas alegrias, e também na hora que precisamos também pedimos ajuda em oração. Não é vergonha você vir aqui na frente, você pegar um microfone e você pedir ajuda espiritual, e você pedir oração para uma batalha, para uma luta. E que ano que foi esse ano de 2012? Porque, meus irmãos, eu pretendo até agora começar a escrever um livro. Porque quando nós dobramos nosso joelho, como Deus ele nos prova. E o que eu falei com o meu pastor, o que eu falei com o meu esposo, que eu vou, meus irmãos, apesar de qualquer coisa que acontecer na minha vida, a obra de Deus está em primeiro lugar. Porque quando eu estava no meu trabalho, eu estava passando uma luta muito grande, e quando eu vim do meu trabalho, eu não contei nada para ninguém o que eu estava passando. Problemas, itens, a loja foi mudada de lugar, a loja foi mudada de dono, e começou uma batalha espiritual, e eu, quando eu botei os pés nessa igreja, eu falei: Senhor, eu sei que Tu és Deus na minha vida, mas se Tu queres, Tu vais falar comigo qual a decisão que eu vou ter que fazer, porque o salário é bom, mas a paz é maior. Eu não tinha mais tempo para fazer a obra de Deus, eu não tinha como me externar e falar: vamos fazer uma visita, porque não tinha tempo. E Deus usou um vaso aqui na igreja, na hora, para falar: filha, eu estava na porta, eu tinha acabado de chegar e faltava, se eu não me engano, faltava só falar amém para acabar o culto, e Deus fez aquele vaso voltar para trás e me dar a mensagem. Que eu tomasse a decisão que a porta que Deus estava fechando, maior seria aberta na minha vida. E eu pensei que era uma porta maior de emprego que Deus ia me dar, não. Deus ia abençoar o pastor para que eu seria abençoado em nome de Jesus. E, meus irmãos, eu saí do trabalho, cheguei a fazer reunião com as varoas, cheguei a falar: agora a gente é pau para toda a obra, vamos fazer a obra, vamos fazer isso, aquilo, outro. Comecei a luta com a minha cunhada, fiquei 5 meses com ela, alto risco de gravidez. Depois veio a minha mãe, né, que está com problema de saúde, fora os meus tios que tá lutando para se converter aos poucos. E assim foi. E agora a luta com o Caio. E, meus irmãos, eu prometi, eu falei com Deus, e desde quando a minha mãe adoeceu, eu agarrei e pedi força a Deus e falei: Senhor, e foi uma semana antes, se eu não me engano, não sei se a Rita lembra, a irmã Maria e a irmã Fátima, foi uma semana antes, eu tinha feito uma reunião com as varoas e falei que a gente ia ser pau para toda
luta. E agora há pouco tempo, um mês, mais ou menos 2 meses, comecei a menstruar e não quis parar. Descobri que estou com polimicrociste. Não é nada grave, mas Deus sabe todas as coisas. Eu sei que a cura Deus já está providenciando. E meus irmãos, eu comecei a falar com Deus que nada vai me separar do amor dele. E meus irmãos, agora eu te pergunto, será que a missionária é normal? Será que o missionário, o evangelista, o presbítero e os obreiros têm que ser anormal? É diferente de você? É diferente do Marcelo, do Jonathan, do Diogo, da Adilamar, da Fátima, da Miriam? Será que é diferente? O teu coração é melhor do que o meu, ou o meu é melhor do que o teu? As minhas vestes, a tua casa, o teu carro, os teus filhos? É isso, meus irmãos, que eu quero que vocês entendam. Hoje poderemos ser ouvintes e amanhã você está aqui nesse lugar levando a palavra. O que eu quero que você entenda, como eu tenho compromisso, o pastor tem um compromisso, temos um compromisso de não faltar, de não deixar a obra de Deus, que você hoje possa entender que não é problema, não é nada que aconteça no céu, em cima na terra, não é doença, não é um resfriado, não é um sopro no coração, não é um câncer, não é algo no teu útero que vai te impedir de louvar o Senhor. Não é nada, meus irmãos, porque eu te digo, sempre quando você dobrar o teu joelho e você falar, eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou fazer um compromisso, Satanás não vai deixar de guerrear contra você. Ele vai até você e vai falar, quero ver se você é capaz, quero ver se com as tuas palavras será como é a tua atitude, quero ver se você vai conseguir ir avante ao que tu falou, ao que tu prometeu. Eu não sou super-homem, o pastor não é super-homem, mas estamos aqui, meus irmãos, todos os dias, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Será que vai ser a profundidade, a tristeza, uma saída? Eu não digo que você não deve curtir com a tua família, deve, mas coloca sempre as coisas de